Hoje eu quero falar sobre a ambição. Ela é um pecado, é um mal. O ser humano não deve ser ambicioso, porque assim ele erra, ele sai do seu caminho e se afasta de Deus. A ambição é algo mal? Bom, em primeiro lugar, nós temos que compreender que o ser humano tem nele, naturalmente, uma tendência para a ação, para fazer alguma coisa. A vida é movimento, a lei do movimento está aí. E nós precisamos nos movimentar. E conforme vamos nos movimentando, surgem objetivos, surgem metas, surgem coisas que temos vontade de realizar. E é natural isso. É natural. Então, o ser humano precisa ter nele uma vontade. A vontade faz com que ele se mova. Se ele não tiver vontade para nada, ele estagna, caminha para trás, acaba deteriorando, acaba super amadurecendo e deteriorando. É um processo natural. Para estar vivo e manter-se vivo, é preciso movimentar-se. O que acontece é que muitas pessoas, para alcançarem seus objetivos, suas metas, seus desejos, fazem tudo, passam por cima de tudo e de todos, perdem os limites, perdem a vergonha, a ética. E quando isso acontece, as pessoas realmente prejudicam seus semelhantes. Então, a ambição nesse sentido é negativa. E a ambição nesse sentido surge porque o ser humano busca mais do que ele precisa. Se as pessoas buscassem apenas o que elas precisam, em termos de bens materiais, em termos de posição social, em termos de qualidade de vida, tudo seria melhor. Tudo seria melhor. Aqui no planeta Terra há espaço para todos. Há espaço para todos. Seria possível viver de forma equilibrada e harmoniosa. Mas por causa da ambição de alguns, tudo acaba desequilibrando. Surge uma desarmonia. Então a ambição sem limites, ela se torna um mal. Quando o ser humano busca mais do que ele precisa e começa a pilhar recursos materiais sem limites, necessitando cada vez mais e mais para se sentir satisfeito, mas na verdade não se sente satisfeito, quando o ser humano cai nesse círculo vicioso, ele se torna alguém prejudicial para a sociedade. Se torna um câncer, uma doença social. E o mundo hoje está abarrotado de pessoas assim, extremamente ambiciosas, que colocam a sua ambição acima de tudo. E se for necessário tirar a vida de alguém para alcançar os objetivos, essas pessoas o fazem. E não falo aqui apenas dos ricos ou da classe média, falo também dos pobres. Existem pobres ambiciosos, mas que estão encarnados numa determinada situação aqui na vida terrena, de tal forma que não conseguem bens materiais na medida que gostariam. Muitos pobres são pobres porque têm de ser pobres, porque numa outra vida prejudicaram seus semelhantes por causa da ambição. E hoje acabam sofrendo os efeitos da ação de outros ambiciosos sobre esses indivíduos. Só que mesmo sofrendo com a ambição dos outros, esses indivíduos continuam sendo ambiciosos. E mesmo na sua pequena vida, mesmo no reduzido espaço de aquisições, que essas pessoas gostariam de adquirir mais, mas não conseguem por uma questão kármica, mesmo no seu reduzido espaço, essas pessoas são injustas, prejudicam seus semelhantes,
para satisfazer a sua ambição, que não pode, de fato, ser satisfeita em termos de aquisições por uma questão kármica. Então, cada um nasce na vida terrena na condição de que ele precisa. Uns nascem pobres, outros nascem com uma enfermidade, outros com uma aflição, outros com uma limitação desta, daquela ou daquela outra espécie. Então, cada ser humano está no lugar onde ele precisa, convivendo com pessoas e sofrendo em meio a pessoas numa situação e numa condição necessária para que o indivíduo aprenda alguma coisa. Mas a maior parte das pessoas está cega no meio disso, não desperta, não enxerga, então vê tudo como uma injustiça, não aprende com tudo isso, e essas pessoas seguem em frente, acotovelando seus semelhantes, empurrando, chutando, passando por cima deles. Então a vida em sociedade hoje está tão caótica por causa dessa ambição desmedida, porque as pessoas buscam mais do que elas precisam. O ser humano precisa se dedicar ao desenvolvimento espiritual. Se as pessoas buscassem em termos materiais aquilo que precisam, adquirir uma casa, ter algum dinheiro guardado, ter um pouco de conforto, e no demais tempo se dedicar ao desenvolvimento espiritual, a sociedade se harmonizaria. Os seres humanos se equilibrariam materialmente e espiritualmente, mas não é o que observamos. Então, essa ambição doentia, ela é resultante do desequilíbrio entre espírito e matéria. O espírito foi soterrado e apenas a mente materialista é que se sobressai, sobrepujando e esmagando o espírito. E daí surge essa ambição sem limites, sem medida. Uma ambição que não permite ao ser humano ser feliz. E daí ele busca cada vez mais e mais querendo ser feliz, mas não consegue ser feliz, porque a felicidade somente pode ser alcançada quando o ser humano desperta espiritualmente e vive intuitivamente e se sintoniza com a ordem cósmica, recebendo as energias de que necessita. Porque somente essas energias preenchem o ser humano. Ele pode pilhar recursos e mais recursos e mais recursos materiais, mas se ele não se preencher com as energias espirituais, se sentirá vazio e acreditará que é infeliz porque ainda não conquistou o suficiente em termos de bens materiais. Então essa é a grande contradição. O ser humano bebe água salgada. Os desejos materiais e materialistas são como água salgada. Quanto mais se bebe disso, com mais sede se fica. E isso é essa ambição que hoje predomina entre os seres humanos. Uma ambição doente, uma ambição artificial, uma ambição desequilibrada. O ser humano pode e deve sim ambicionar algumas coisas de forma equilibrada, de forma harmoniosa com o meio que o cerca. Se o ser humano buscar as coisas de forma equilibrada, ele vai se satisfazer e se sentirá bem da forma como estiver. O problema é que hoje as pessoas não se sentem bem independente da forma como se encontram. Tanto pobres como a classe média, como ricos, não se sentem bem. Existe hoje uma infelicidade e um descontentamento na sociedade, em todas as classes sociais. Não é apenas um problema dos menos favorecidos, que em sua maior parte encarnaram nessa condição porque precisam vivenciar isso. E aqueles que dispõem de uma melhor condição financeira estão desperdiçando essa oportunidade, essa possibilidade, prejudicando seus semelhantes, esmagando-os. Eu sei que existem pessoas abonadas que têm um bom coração, que utilizam o seu dinheiro de forma correta. Não falo aqui dessa caridade hipócrita.
né? Mas pessoas que contribuem para o embelezamento da sociedade através do dinheiro. Então o dinheiro precisa ser utilizado corretamente para um fim espiritual, notadamente para o embelezamento da sociedade, para o embelezamento das coisas e da própria ética interior. Se o dinheiro não for utilizado nesse sentido, ele se torna uma maldição, ou melhor, o ser humano o torna uma maldição, porque o dinheiro ele é neutro, ele não é nem bom nem mal. O dinheiro ele é uma medida de troca, a maldade está nas pessoas e não no dinheiro. E a própria ambição virou essa coisa demoníaca, essa coisa maldosa por causa dos próprios seres humanos, que passaram a querer mais do que precisam, e mais, e mais, e mais, sem limites. Então a ambição se torna algo fora do controle, se torna uma arma que se volta contra o próprio ser humano, promovendo a sua ruína, a sua decadência e a sua falência espiritual, que é certamente a pior de todas as falências. Então é preciso sim ter metas, objetivos, ambicionar algumas coisas, ambicionar uma determinada posição na sociedade, mas buscar aquilo que se precisa e não mais do que se precisa. Se o ser humano alcança o que ele precisa, ele vai dispor de um equilíbrio material, e com esse equilíbrio material ele pode buscar as questões espirituais. Uma vida materialmente equilibrada auxilia no desenvolvimento espiritual, porque fornece ao ser humano uma tranquilidade, uma certa segurança, um sossego, e esse é um bom fundamento para se desenvolver espiritualmente. O problema é que a maior parte das pessoas não tem limites, e daí a ambição vira esse monstro, seja a ambição dos ricos, da classe média, ou dos pobres, né? Porque nós encontramos essa falta de limites em todos os segmentos sociais. Não é um privilégio apenas dos ricos, mas também dos pobres, porque a sociedade como um todo hoje está desequilibrada, porque todas as classes sociais estão bitoladas espiritualmente, estão aqui no cabeção, correndo apenas atrás das coisas mundanas, mas não buscando o desenvolvimento espiritual como precisa ser, para que o ser humano possa se realizar de forma plena, materialmente e espiritualmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!